Pessoal, vou tentar simplificar o que eu passei na sala de aula. Quem foi para a aula viu que a gente está trabalhando com um tablet, com mesa digital, com as mesas da Wacom. Na sala eu estava trabalhando com a Cintiq, que é aquela mesa que é um monitor. E aqui eu estou trabalhando com uma tablet igual a de vocês. Tá? Esse desenho vai estar salvo para que vocês possam experimentar a técnica com ele. Mas a ideia da atividade é que vocês peguem o próprio croquis de vocês e façam a pintura digital com as ferramentas aqui, tá? Então, aqui nesse desenho, nesse arquivo, a gente tem a foto original, um desenho que foi baseado na foto. Vocês podem fazer isso também se preferirem. Até eu comentei que é legal quando a referência é preto e branco, porque você tem luz, volume, sombra, brilho. E isso facilita para você ter uma referência na pintura, mesmo que você faça colorido. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer depois que a gente tem o desenho pronto é criar uma camada nova e usar a ferramenta de caneta para ir desenhando uma base para essa peça. Essa ferramenta aqui eu mostrei para vocês, que é uma ferramenta vetorial, a gente vai fazendo curvas, e eu tinha comentado para a gente tentar evitar fazer isso aqui, ó, de vários pontinhos um atrás do outro, e sim fazer um ponto mais distante do outro, criando a curva, clicando e puxando. Tá? Aqui também é interessante que esse segmento aqui de vetor, ele indica que a curva tem continuidade nessa direção. Então, se eu clicar aqui, ele vai forçar a curva para aquele lado. Então, se eu preciso fazer um canto com ponta viva, sem ser curvado, eu posso segurar o Alt e reparem aqui, deixa eu dar um zoom, que quando eu seguro o Alt, ele muda o mouse. Ele fica uma flechinha, daí ele quebra. Eu vou fazer aqui rapidinho uma base. Essa ferramenta é bem parecida com o que a gente viu no Illustrator. Aqui, fechei. Depois que eu fechei esse path, que a gente chama, a gente até consegue vê-lo aqui nessa janela de path. Ele fica aqui salvo. Tá? Então agora eu tenho que criar uma seleção desse path, dessa área onde eu vou preencher com uma cor de base. Se eu clicar com o botão direito aqui na janela do path, eu já tenho essa opção de criar seleção. Se eu clicar aqui em cima com o botão direito, também tem essa opção de criar seleção. Mas o mais rápido é a gente apertar comando Enter ou Ctrl Enter. Ele automaticamente já cria a seleção. Então nessa camada nova que a gente tinha, eu já vou colocar uma cor de base. Originalmente eu sei que nessa foto o vestido é amarelo. Então aqui eu preencheria essa seleção com amarelo, que está aqui no primeiro plano. Posso vir no menu Editar e preencher, que o atalho é Shift F5, ele vai me perguntar o que eu quero fazer, se eu preencho com a cor do primeiro plano, com a cor do segundo plano, preto ou cinza, aqui no caso seria a cor do primeiro plano, e OK. Tá? Porém tem um jeito mais rápido de fazer isso, que eu já ensinei para vocês, que é o Alt, ou que no teclado do Mac é o Option, e o Delete, o Option Backspace, ou Ctrl Backspace, né? O Alt Backspace vai preencher com o primeiro plano e o Ctrl com o segundo plano. Então, só por exemplo, se eu tenho preto aqui no segundo plano, eu seguro Ctrl Backspace, ele vai preencher de preto, tá? E o Alt Backspace, ele já preenche com a cor do primeiro plano, que no meu caso é amarelo, tá? Aqui vocês podem perceber que ele ficou chapado e ele cobriu os detalhes do vestido.
Isso pode acontecer com vocês se o desenho não tiver, a camada não tiver debaixo do desenho, ou então o teu desenho, se você fez o desenho à mão e digitalizou, ele também vai estar chapado. Então, o que acontece? Que a gente colocar aqui em cima, a gente vai usar um blend mode, um modo de mesclagem, que é o de multiplicação. Então, ele vai tirar o chapado e vai deixar transparente. Então, se eu deixo normal, ele fica chapado, multiply é o que ele tiraria o branco, ou então deixaria essa parte mais clara, transparente. Beleza. Então, primeiramente eu trabalhei com a ferramenta de caneta, tá? Depois eu criei a seleção e fiz o preenchimento. Agora eu vou começar a fazer o volume com essas áreas de sombra, tá? Para isso eu vou usar a ferramenta de brush, que aqui é a letra B, o atalho dela. Tá? Essa ferramenta aqui, brush. Na ferramenta de brush, eu vou trabalhar com duas configurações. A opacidade, que vai ficar aqui no alto, que eu posso baixar a opacidade desse pincel. Aí aqui o legal é reparar que no teu teclado, por exemplo, se você clica no 3, ele vai mudando as configurações lá em cima, com os números. Tá? 20 e assim por diante. E com o botão direito do mouse ou da tablet, a gente consegue abrir essa biblioteca de pincéis. Um pincel que eu gosto bastante é esse aqui, que ele é levemente arredondado e sensível à pressão da caneta. Tá? Então, só para a gente ver aqui, eu posso mexer o tamanho do pincel também. Reparem aqui do lado. Grande, pequeno, vou deixar médio. Tá? E a opacidade, vou deixar 100%. E as cores, aqui vou deixar um pouco mais escuro, um pouco mais para o marrom. Tá? Então aqui, se eu clico aqui, posso aumentar o tamanho. Porém o tamanho, é legal que você fique com a mão no teclado nas chaves. Então, abrir e fechar chaves aumenta e diminui o pincel. Então isso agiliza bastante o teu trabalho. Assim como jogar um número aqui em cima, ó, 10, 20. Então 10%, ó, bem fraquinho. 20%, 50% ou 100%. Tá? Então esses ajustes aqui de opacidade vão servir para a gente ter um controle melhor da pintura que a gente está fazendo, se é com mais suavidade ou se é bem chapado mesmo. Tá? Além disso, o tamanho aqui. Tá? Deixa eu limpar isso aqui. Vou pegar a borracha, tecla E, Erase. Tá? E aqui ela também vai responder da mesma maneira. Com as chaves ela aumenta e diminui. Com o botão direito eu posso regular o pincel que eu estou usando para essa borracha. Tá? Beleza. Só já apresentei então as duas ferramentas, o B e o E, que a gente vai ficar alternando entre elas. A opacidade e ajuste de pincéis. Beleza. Então, uma coisa interessante aqui antes de começar a pintar, por exemplo, nesse cantinho aqui, se eu começar a pintar, eu provavelmente vou sair do vestido. Para evitar que eu saia do vestido com a pintura, eu posso segurar a tecla comando. Eu clicar em cima do thumbzinho da base do vestido, ele vai criar a seleção. Isso vai evitar com que, se eu pinto aqui fora, não aparece nada, mas quando eu pinto dentro da seleção, ele fica no local certo. Tá? Então, crie uma camada nova, digite sombra, para deixar tudo mais organizado. E aí sim, e aqui eu posso colocar em multiplicação. Tá? Então, vou colocar um tab aqui. Diminuo e vou pintando mais ou menos as áreas onde vai ter sombra. Aqui eu tenho um vício de ficar fazendo traços e ficar apertando Ctrl Z. E não se vê sim assim, porque é bem difícil.
Você faz um traço e Ctrl Z. Traço, Ctrl Z. Vamos fazendo aqui. Aí o legal de trabalhar, por exemplo, com 20%, é que eu vou somando os traços. Então eu faço um, depois faço outro, e ele vai somando aos poucos, escurecendo aos poucos. E aí posso ir diminuindo o brush e fazendo outros detalhes. Mais ou menos por aqui. Então, aumento o brush. Se ficar demais, a gente pode usar a borracha também. Tem a perna. Aqui tá um pouco mais para trás. E aí é muito aquele atividade de desenho de observação. Como essa daqui não é uma aula de ilustração, o nosso objetivo é mais experimentar as ferramentas que possibilitam ilustrar, fazer um croquis de moda ou uma ilustração de moda no Photoshop. Agora aqui eu posso, de repente, apagar um pouco, se eu acho que eu passei do ponto, pego a ferramenta de borracha, o atalho é tecla E, então eu sempre fico entre o B e o E no meu teclado, diminuo, vou tirar aqui da frente, e eu posso fazer alguns acertos aqui. Opa! Estou com uma brush muito... Por exemplo, essa brush não tem suavidade nenhuma, então se eu passo aqui ela fica muito forte. Eu vou de novo para aquela ali que tem controle de pressão. Está muito forte ainda, eu vou diminuir a opacidade dela aqui. Uns 30%. Então aí pode ir dando uma recortada nas sombras. Beleza? Tá. Sombra está quase ok. Vou pegar a ferramenta de brush agora. Vamos deixar um pouco mais de sombra aqui. Falta sombra aqui também. Eu vou passando várias vezes, como o pincel está em 20%, ele vai somando. Ou então posso aumentar, aumentei para 50%, vou deixar ele mais forte. Acho que é isso. Ok, então se eu fechei a camada de sombra, agora eu posso fazer a camada de brilho. Então eu crio uma camada nova, vou renomeá-la para brilho. E ainda está com a seleção, tá? E aí eu vou pegar uma cor mais clara, pode ser branco ou pode ser amarelo. Pode ser amarelo agora, tá? E eu vou fazer um contraste, então vou observar aqui as áreas de brilho e vou preencher com o amarelo bem clarinho. Então um pouco mais claro. Está com 50%, vou colocar 70%. E vou colocar um brilho.
Então percebam a diferença. Sem brilho, com brilho. Sem sombra, só com brilho. E aí você pode colocar um branco também. Coloco branco. Estou com 20%. Vou colocar lá. Então as áreas onde tem um brilhozinho. Poderia ter mais sombra. Vou pegar aqui. Uma coisa interessante, quando eu estou com brush, se eu seguro o Alt, ele vira um conta-gotas. Daí eu posso copiar a cor da área onde eu estiver, clicando, cinza, então, e jogar ali de novo. Então aqui eu reparei que eu não fiz uma outra sombrinha aqui. Então, brilhos, sombras e base. Sem a base, só com sombras, só o brilho e com base. E aí posso tirar a seleção. Vocês podem aplicar textura também. Aqui ele ficou meio plastificado, porque não tem textura nenhuma. Mas aí é só criar uma camada nova. Inclusive você pode usar um brush para criar textura. Na biblioteca de brushes, lá embaixo você tem várias opções, como por exemplo esse de pontos aqui. Só para vocês verem como fica. E ele vai parecer uma texturinha. Tá? Como também posso criar um fundo. Daí eu vou tirar a seleção, vou pegar uma cor mais contrastante e vou fazer um fundo mais artístico com uma brush de sujeira, assim. Vamos aumentar aqui. Um pouco menor. Eu posso criar a seleção, criar uma máscara. Eu vou inverter a máscara. E posso também limpar as áreas que eu não quero que tenham sujeira na própria máscara. É isso. Gente, acho que se tiver alguma dúvida eu posso tirar em sala de aula. Mas só repassando, a gente usou brushes, daí os menus de brushes, clicando com o botão direito do mouse ou da tablet. A gente criou uma base com a caneta, a gente criou toda uma path em volta, a gente fez essa path virar uma seleção. E aí, com essa seleção, a gente mandou preencher com o primeiro plano de cor aqui. Tá? Depois, a gente criou uma camada de sombras. E aí, nessa camada de sombras, a gente usou brushes. Algumas brushes com suavidade. Tá? Você poderia fazer ela com brushes bem marcadas, mas isso é questão de estilo. Ficaria um desenho bem mais diferente. A gente usou o teclado para aumentar e diminuir as brushes. E a gente também usou o teclado e as configurações de opacidade para deixar essa brush mais suave de trabalhar. Tá? A gente usou o modo de mescla multiply, tanto para brush como para o vestido, para a base do vestido.
e a gente criou uma camada de brilho usando uma cor mais clara e a mesma técnica da sombra. Tá? Um brush, trabalhando opacidade e tamanhos diferentes. Tá? Vocês podem pegar recortes com texturas de tecido e aplicar também aqui dentro. Não precisa partir somente de uma cor lisa, pode ser um tecido texturizado e você vai fazendo as sombras por cima dele. Tá? Tem várias opções de trabalho aqui. Tá? E no final a gente só fez um fundo aqui para... Vamos colocar mais um fundo aqui no... Só para a gente deixar ele mais artístico. Alguma coisa assim. Ou pode ser um gradiente, algo assim. Então, vou colocar uma brush aqui. Opacidade 95. Aqui. Colocar a opacidade de 20. Vou deixar mais claro aqui. E aumentar a opacidade aqui. É isso. Então, espero que tenham gostado e a gente tire as dúvidas em sala de aula. Tá? A atividade vai estar aberta e eu vou colocar lá para vocês os atalhos e as ferramentas que devem ser usadas. Beleza? E a gente se fala na semana que vem.